Muito bem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, nós vamos falar sobre aquele momento em que Jesus envia 72 pessoas com uma missão, para uma missão. Lucas, capítulo 10, todos acharam? Amém? Glória a Deus. Então, a palavra diz o seguinte: o Senhor Jesus designou outros 72 pessoas, enviando-as diante de si. E ele as enviou de dois em dois, e enviou a todas as cidades e a todos os lugares aonde ele, o Senhor Jesus, deveria ir. E o Senhor disse a eles: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Versículo 3, ele diz: ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis sacola, nem bolsa de viagem, nem sandálias, e a ninguém cumprimenteis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. E se nela houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre aquela casa. Caso contrário, a paz voltará para vocês. Versículo 7. Ficai nessa casa, comendo e bebendo do que tiverem, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Agora nós vamos pular para o versículo 17, que é o momento em que esses 72 discípulos já foram e voltaram relatando o que foi que aconteceu. Versículo 17. E os 72 voltaram alegres. Como é que eles voltaram? Como é que eles voltaram? Aleluia, glória a Deus por isso. E os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor Jesus, até os demônios se submetem a nós por causa do teu nome. Versículo 18. E Jesus lhe disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. E eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. Contudo, não se alegrem porque os espíritos malignos se submetem a vós, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no céu. Repita comigo, por favor. O meu nome está escrito no céu. Aleluia, glória a Deus. Versículo 21. Jesus, naquela mesma hora, exultou no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois ocultastes essas coisas aos sábios e eruditos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quisestes. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo, estamos nós aqui crendo que o Senhor está falando conosco desde o louvor e também agora nesse momento da Tua Palavra. Abra o nosso entendimento para que nós possamos ouvir, entender e praticar nas nossas vidas. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, como vocês sabem, o tema da nossa igreja esse ano é Tempo de
reconciliação. E o tema do mês é: o adorador imita o reconciliador. E o tema para hoje é: o adorador exulta. Exultar significa manifestar grande alegria. O adorador exulta como o reconciliador. Nós lemos no versículo 1 que Jesus enviou 70 discípulos. Talvez na sua Bíblia esteja escrito 70 discípulos e não 72 discípulos. Quem tem 70 discípulos na sua Bíblia? Erga a mão para eu saber. Quem tem 72? Glória a Deus. Então, por que em algumas versões tem 70 discípulos, em outras versões tem 72 discípulos? Por conta da tradução da Bíblia. Em algumas versões mais antigas, ao traduzir a Bíblia, acreditava-se que esse número de 70 era referente a 70 nações do mundo antigo, dizendo que Jesus estava formando discípulos para enviar para todas as nações do mundo. Outros tradutores imaginaram que isso tinha uma ligação com os 70 líderes que foram levantados na época de Moisés, mas ao longo dos anos, compreendendo mais a língua grega, compreendendo mais a cultura e fazendo uma tradução mais aprimorada, os estudiosos chegaram à conclusão que, na verdade, esse texto está se referindo a 72 discípulos. Mas isso não muda nada, o fato de ter 2 pessoas a mais ou não na missão. Mas eu quero aproveitar esse gancho para contar uma história para vocês. Quem gosta de história aqui? Eu vou tentar usar as técnicas da Rebeca de ontem, sabe, Raquel? Ontem nós tivemos uma contadora de história aqui, uma menina incrível. Falando menina por causa da minha idade, eu nem sei quantos anos ela tem, mas, perto de mim é uma menina, mas uma profissional muito, muito excelente, envolveu as crianças contando a história. Então, falando sobre tradução da Bíblia, conta uma história que 4 pregadores estavam falando sobre qual era a melhor tradução da Bíblia, Alexandre. E o primeiro pregador disse assim: para mim, a melhor tradução da Bíblia é a do João Ferreira de Almeida, porque foi o primeiro que trouxe para o português, ele é um homem muito culto, etc e tal. O segundo pregador, Lorival, disse: não, eu já gosto da tradução na linguagem de hoje, porque é muito fácil de você ler, você entende o que está escrito ali, então você não tem dúvidas. Mas o terceiro pregador disse assim: não, eu gosto da versão, da nova versão internacional. Porque essa versão sim que é boa. E aí o quarto pregador estava lá quietinho. E aí os 3 pregadores que já tinham dito quais eram as traduções da Bíblia que eles gostavam mais, perguntou para esse quarto pregador que estava quietinho lá qual que era a tradução da Bíblia que ele mais gostava. E aí esse quarto pregador olhou para eles e disse: a tradução da Bíblia que eu mais gosto é a tradução que a minha mãe fez da Bíblia. Não sei se vocês sabem, mas a Bíblia foi escrita em grego, uma parte em aramaico. Então, para você conseguir traduzir a Bíblia, você tem que ter muito conhecimento, não só da língua, mas da cultura, para saber naquela época o que determinadas expressões quer dizer. Então é um negócio muito, mas muito difícil. Então, naturalmente, aqueles 3 pregadores, quando ouviram o quarto pregador dizendo que a tradução que ele mais gostava era a tradução da mãe dele, respiraram um pouquinho para ver se tinham ouvido certo e perguntaram para ele assim: mas a sua mãe sabe grego e aramaico? E aí o pregador falou assim: imagina, mamãe não sabe grego, não sabe aramaico, ela não sabe nada sobre isso. Mas então como é que a sua mãe conseguiu traduzir a Bíblia? E aí o quarto pregador disse: a mamãe traduziu a Bíblia da maneira que todo cristão precisa traduzir para os outros. E aí os 3 atentos: e como é que é isso? Fala então, que jeito é esse de traduzir a Bíblia? E aí então aquele homem disse:
a mamãe traduziu a Bíblia para mim de uma maneira que eu pudesse entender da maneira mais fácil do mundo. Ela disse para mim um dia a seguinte coisa: você vai olhar para mim e você vai ver o jeito que eu vivo, porque eu estou vivendo do jeito que a Bíblia ensina que um cristão deve viver. Então, meu irmão e minha irmã, essa é a melhor tradução da Bíblia que eu e você podemos e devemos fazer. É viver a cada dia do jeito que a Bíblia diz que nós devemos fazer. E aí é muito provável que você talvez diga assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou um homem, uma mulher tão fraca, de vez em quando eu erro, eu dou umas escorregadas. Então nós temos que voltar para a própria Bíblia e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que é que nos dá esperança? É lembrar daquilo que a Bíblia fala ao nosso respeito. Então, quero convidar você a ter um momento agora de fé e dizer comigo: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer, conquistar e vencer, porque Jesus, o meu Senhor, me fortalece. Aleluia! Se você acredita nisso, aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus por isso. Então, já tendo entendido essa questão dos 70 ou 72, nós vamos passar para o próximo ponto. E nós vamos ter agora, irmãos, um momento então de ensino da palavra, ensino das Escrituras. E quando nós vamos caminhando para o final do meu sermão, que vai ser breve, alguém vai dizer glória a Deus aí escondido? Fica à vontade para fazer sua manifestação em público, viu, irmãos? Não vai ser um sermão demorado. No final do meu sermão, então, eu já vou colocar uma aplicação prática de como nós vamos usar a reflexão de hoje, o estudo bíblico de hoje, na nossa vida, lá na sua casa, lá na minha casa, amém? Muito bem, então Jesus, ele enviou os discípulos de 2 em 2. E aí, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente, meus irmãos, é a palavra de Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 9, que diz o seguinte: é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Como é que a gente traduz isso? Jesus sempre vai nos mandar para uma missão, para uma tarefa de 2 em 2. Pega, por exemplo, uma família, um homem e uma mulher, para cuidar dos filhos, para cuidar da família. Porque cuidar dos filhos ou das filhas sozinho ou sozinha é muito difícil. Quem não tem marido, quem não tem esposa e tem filhos e tem filhas, sabe como é isso. Então, para tudo o que o Senhor for nos enviar para fazer, nós vamos fazer de 2 em 2. Mas e quando não é possível fazer isso? Quando não é possível fazer isso, quando nós não temos essa outra pessoa para nos ajudar nessa tarefa, nós precisamos contar com os irmãos, com as irmãs da igreja. É por isso que nós nos chamamos de irmãos e de irmãs, para poder contar. Mas para poder contar, nós precisamos estar junto, porque se a gente não está junto, a gente não sente segurança em pedir ajuda para um ou para outro, entende? Então nós precisamos entender que nós estamos na família de Deus e nós precisamos trabalhar juntos, unidos. A outra coisa é que Jesus primeiro enviou esses 72 discípulos para os lugares, para as cidades que ele, o Senhor Jesus, planejava ir. Então primeiro ele mandou os discípulos para depois ele ir. Entende isso? Ia ficar muito mais fácil, porque os discípulos iam chegar, iam falar que eles tinham encontrado o Salvador, eles tinham autoridade já para fazer muitas coisas. Então, quando o Senhor Jesus chegasse, já estava bem mais fácil
para anunciar o Evangelho a essas cidades, a essas pessoas. O outro ponto é que quando os discípulos voltaram, eles voltaram alegres, mas a alegria deles estava focada na coisa errada, porque eles estavam alegres pelo fato de terem recebido um poder, uma autoridade. E Jesus diz para eles o seguinte: vocês não devem se alegrarem por causa disso, mas se alegrarem porque o nome de vocês está escrito no livro dos céus. E por que é que Jesus teve essa preocupação? E Jesus inclusive disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. É importante, meu irmão e minha irmã, que você entenda que não foi nesse período que os 72 estavam anunciando Jesus que Satanás caiu do céu. Jesus está falando de um episódio que aconteceu anteriormente, justamente na queda de Satanás. E por que é que o Senhor traz esse assunto que parece até meio desconectado daquela alegria dos discípulos? Para que eles não perdessem o foco, a direção, o sentido daquilo que realmente tem valor. Então, em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, está escrito o seguinte: a soberba, o orgulho, ela precede a ruína. Toda vez que você vê uma pessoa orgulhosa, arrogante, você pode ter certeza que é uma questão de tempo que a queda, a ruína vai alcançar essa pessoa, porque é uma palavra bíblica que isso acontece com todas as pessoas. Então, quando Jesus disse: eu via Satanás cair como um raio, eu sei que alguns de vocês conhecem o texto, mas eu quero pedir para que você abra em Isaías no capítulo 14, porque Isaías no capítulo 14, a partir do versículo 12, vai contar como é que foi que lá atrás, quando Satanás se encheu de orgulho, ele teve essa situação da queda. Então, Isaías capítulo 14, versículo 12 diz o seguinte: como caíste do céu, falando aqui de Satanás, ó estrela da manhã, filho da alva. E aí eu vou fazer uma observação para você entender bem o texto. Toda vez que está falando aqui de estrela, está falando de anjos, amém? Então o Salmo 147, versículo 4 diz o seguinte: que Deus conta o número das estrelas e chama cada estrela pelos seus nomes. Então os estudiosos dizem que aqui nesse Salmo 147 existem dois possíveis traduções para isso, interpretações disso, que de fato cada estrela física que existe no céu, como foi Deus que a criou, Deus deu um nome para cada estrela, mas que também está falando de cada anjo que o Senhor criou, e evidentemente para cada anjo que o Senhor criou, Ele deu um nome. E nós sabemos, por exemplo, do nome de alguns anjos. Então, voltando a Isaías capítulo 14, versículo 12, hora que fala de estrela, estrela está falando de anjo. Então, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Alva aqui, alva é de brilhante, para os mais antigos a gente cantava um hino antigamente que dizia assim: alvo mais que a neve. Eu não vou cantar porque senão os irmãos vão começar a interceder por misericórdia, mas é esse hinozinho aí, Eu nunca tinha visto neve, mas quando eu fui ver neve, irmãos, eu precisei colocar um óculos escuro porque o sol bate na neve e aquilo fica num brilho tão forte que a gente não consegue. Então você precisa colocar o óculos escuro para poder enxergar. Então é isso que o texto está dizendo: estrela da manhã, filho da alva, filho da luz, como fostes lançado por terra. Lembra que Jesus falou assim: eu vi quando Satanás caiu do céu? Então esse texto de Isaías está dizendo que na verdade ele foi lançado do céu. Ele não simplesmente escorregou e caiu. Está entendendo isso? Satanás foi lançado do céu.
E aí o texto diz: como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, Satanás falando, né? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, acima dos anjos de Deus. Exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E agora, uma curiosidade para as irmãs, que as irmãs, né, gostam de detalhes, né? Nós homens a gente não liga muito para detalhes, mas as irmãs gostam de detalhes. Então, em Ezequiel capítulo 28, fala como que Satanás se vestia, e ele se vestia de pedras preciosas. Então está escrito em Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 13: de todas pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criados, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então, meus irmãos, Satanás tinha esse privilégio de ser um querubim, de ter o corpo todo coberto de pedras preciosas, de estar no monte de Deus, e o orgulho subiu ao coração e ele então se corrompeu. E é por isso que quando os discípulos chegam eufóricos, alegres, falando que os espíritos malignos estavam obedecendo eles, Jesus falou assim: não se alegrem por isso, se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. Irmãos, o significado de ter o nome escrito no céu é muito maior do que eu e você conseguimos imaginar. Porque toda a missão do Senhor Jesus foi para que nós pudéssemos ter o nosso nome escrito no céu. Mas eu quero também lembrar a vocês a palavra de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 21, 22, que diz o seguinte: nem todo a pessoa que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E naquele dia, no dia do julgamento, muitos dirão: mas Senhor, porque essas pessoas vão ser condenadas, tá? Essas pessoas que vão ser condenadas é que vão dizer o que eu vou falar agora. Mas Senhor, como é que eu vou ser condenado? Se no teu nome nós profetizamos, se no teu nome nós expulsamos demônios, se no teu nome nós fizemos tantos milagres. Veja, pessoas que foram chamadas pelo Senhor, receberam dons do Senhor, mas se perderam no coração e começaram a fazer aquilo que era mal. E aí talvez você pergunte: mas como é que uma pessoa que está fazendo o que é mal e ela continua tendo o poder de Deus para fazer essas coisas? Aí o apóstolo Paulo, que foi arrebatado até o terceiro céu e voltou e contou para nós muitas coisas que a gente precisava saber. E uma delas está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 29, que responde isso. Ele diz o seguinte: os dons do Senhor e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, se você tem uma pessoa que ela tem uma unção para cantar, que ela está aqui no louvor e é uma bênção, se essa pessoa se desviar, ela vai continuar com essa unção. Entende? Uma pessoa que foi chamada para pregar, se ela se desviar, ela vai continuar com essa unção para pregar, porque foi uma unção, um dom que ela recebeu do Senhor. Claro que depois ela vai prestar contas ao Senhor. Tanto é que o texto aqui diz que essas pessoas foram condenadas e elas não se conformam e querem ainda justificar com o Senhor. Então, nós precisamos guardar o nosso coração, porque talvez você
não tenha dom de curar ninguém, você não tenha dom de profetizar, você nunca nem tentou expulsar espírito maligno. Não tem problema nenhum, você não é menos cristão por causa disso. O que nós precisamos é ser fiéis ao Senhor, obedecer a palavra do Senhor. Aqueles que vão entrar e permanecer no reino do Senhor não são os que fazem milagres, maravilhas, coisas extraordinárias, mas aqueles que obedecem à palavra. E aí eu volto de novo na missão de Jesus, quando ele diz: alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, no livro dos céus. Irmãos, toda a missão de Jesus era para que eu e você pudéssemos ter os nossos nomes escritos no céu, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Porque as pessoas dizem: todo mundo é filho de Deus. Não. Todas as pessoas são criadas por Deus, mas filhos nós só nos tornamos quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então isso é importante nós entendermos, porque aí nós vamos então agora aplicar isso no nosso dia a dia. Jesus queria pregar para diversas pessoas em diversas cidades, em diversos lugares. Ele mandou os discípulos na frente. O Senhor Jesus quer pregar na sua casa, quer pregar na sua família. O Senhor Jesus quer pregar no local que você trabalha. O Senhor Jesus quer pregar nos lugares que você frequenta. E para isso Ele te enviou na frente. Está entendendo? Da mesma forma que os 72 discípulos foram enviados na frente e Jesus ia depois, o Senhor Jesus também enviou você na sua casa, no seu trabalho, no meio dos seus parentes, para que você possa falar do Senhor Jesus. E aí você tem que começar a fazer uma reflexão. Como é que você está se portando diante da sua família, diante dos seus parentes? Você está traduzindo a Bíblia para a sua família, para os seus filhos, para as suas filhas, da maneira que o Senhor quer que você traduza? Aquele grupo do WhatsApp da família, como é que você está se comportando? Você está traduzindo a Bíblia ali para as pessoas, por mais que elas não pensem como você? Sabe, irmãos, a gente precisa entender qual que é o nosso papel. O Senhor vai fazer milagres e maravilhas na nossa casa, na nossa família? Vai, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E se nós não fazemos a nossa parte, então o nosso milagre vai ficando para depois, porque o Senhor vai aplicar aquele mesmo princípio de quando Lázaro faleceu. E talvez você até esteja pensando como as irmãs de Lázaro: mas faz tanto tempo que eu me converti e até agora eu não vi o Senhor fazendo milagres na minha vida, na vida da minha família. E Marta e Maria disseram a mesma coisa para o Senhor Jesus: olha, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, mas ele morreu. Resumindo, o Senhor chegou tarde, mas a palavra fala que o Senhor não chega tarde. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, está escrito: o Senhor não retarda a promessa, o Senhor não demora, ainda que alguns a tenha por tardia, como demorada, mas o Senhor é paciente para com todos, não querendo que ninguém se perca, antes que todos venham a se arrepender. Então, meu irmão, minha irmã, eu e você temos uma missão, e a nossa missão é ir na frente, porque depois o Senhor Jesus virá. E aí, quando Ele chegar, se nós tivermos feito a nossa parte de tirar a pedra do túmulo, nós vamos ver os milagres. Tirar a pedra do túmulo significa fazer aquilo que é o nosso possível. Para ressuscitar Lázaro, era impossível para as pessoas trazer ele de volta, mas tirar a pedra do túmulo era possível.
O Senhor Jesus não podia tirar pedra? Lógico que podia tirar pedra. Se ele tinha poder para ressuscitar Lázaro, que dirá para tirar a pedra? Mas ele queria que as pessoas entendessem que nós precisamos fazer cada um a nossa parte. Então é importante que você reflita: será que você está fazendo a sua parte na sua casa, na sua família, com seus filhos, com seus netos, com suas netas, no local que você trabalha? Será que a gente precisa melhorar alguma coisa? Se nós precisamos melhorar, nós vamos melhorar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então eu quero convidar os irmãos do louvor para voltarem. Eu prometi que ia ser uma reflexão breve, mas contundente, e quero dizer a você que nós precisamos nos lembrar que se Jesus se exultou, se alegrou por saber que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós não podemos deixar de orar, de interceder e de traduzir a Bíblia através da nossa vida para as pessoas pelas quais nós estamos orando, pelas pessoas pelas quais nós queremos que elas também sejam alcançadas pela palavra do Senhor, pela graça do Senhor. Então, se você não está satisfeito, se você não está satisfeita com aquilo que você está colhendo na sua casa, na sua família, você precisa rever. Talvez o problema seja o que você está semeando, talvez o problema seja aquilo que você está plantando, ou talvez o problema seja a maneira como você está semeando, a maneira que você está plantando. Nós não somos obrigados a semear nada, mas a partir do momento que nós semeamos alguma coisa, que nós plantamos alguma coisa, a colheita, ela é obrigatória. Se você não está semeando palavras amáveis, palavras que estão de acordo com o ensinamento bíblico, se você está sendo grosseiro, grosseira, áspero, rancorosa, você vai colher isso também. Então, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo e o que nós estamos colhendo, entender o que é que nós queremos colher para então plantar de fato aquilo que vai nos levar à direção de nós podermos colher aquilo que nós queremos na nossa casa e na nossa família. Então, enquanto você não tem as promessas do Senhor, não fique olhando para as circunstâncias contrárias, para as circunstâncias ruins. Não perca a sua fé olhando para aquilo que está diferente daquilo que você está orando. Não perca a sua fé ouvindo que aquelas pessoas jamais vão se converter. Mantenha o seu coração focado no Senhor, na promessa do Senhor. O apóstolo Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E nós precisamos trazer essa palavra ao nosso coração, ainda que demore. Nós cremos que nós e a nossa casa nos serviremos ao Senhor, que aqueles que estão perdidos, sejam na libertinagem, em vícios, eles vão ser libertos, eles vão se entregar ao Senhor Jesus, vão ter uma conversão poderosa e jamais vão deixar os caminhos do Senhor. Nós vamos falar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Fique de pé, vamos louvar ao Senhor, irmãos.
iguais a nós? Será que nós somos exemplo para os nossos filhos? Será que os nossos filhos nos veem e falam: eu quero ser igual a minha mãe, eu quero ser igual ao meu pai? Ou ao contrário, eles olham para nós: quando eu crescer, eu quero ser totalmente diferente do que a minha mãe é hoje, ou do que meu pai é. É difícil a gente pensar isso, né? Nós somos exemplos bons que os nossos filhos querem seguir, ou nós somos exemplos a não ser seguidos. Que essa mensagem hoje traga vida no nosso coração, que nós tenhamos responsabilidade com a nossa casa e com as pessoas que a gente convive, porque nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. As pessoas olham para nossas vidas e precisam enxergar Jesus. O nosso testemunho mostra quem nós somos de verdade. E a conversão traz isso na nossa vida. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que traía, não trai mais. Aquele que mentia, não mente mais. A nossa vida tem que apontar para a eternidade. Amém? Amém? Glória a Deus. Estenda a sua mão e vamos orar, meu Pai. Paizinho Santo, muito obrigada pela sua palavra. Muito obrigada porque o Senhor é presente em nossas vidas. Muito obrigada, Pai. O nosso coração se enche de gratidão, porque nós sabemos que o Senhor é por nós, que o Senhor é conosco, que o Senhor nos fortalece, nos sustenta, o Senhor nos dá um renovo quando estamos cansados, sobrecarregados. Paizinho, muito obrigada pela sua palavra que é viva dentro de nós. Gera em nós, Pai, o desejo de conhecer cada vez mais de Ti, de aprender mais de Ti. Pai, queremos seguir os Seus caminhos em amor e obediência. Pai, que o Senhor esteja abençoando o Seu povo, que o Senhor esteja fazendo essa semente germinar e dar bons frutos, frutos dignos de arrependimento. Paizinho querido, nós agradecemos pela sua palavra, agradecemos porque o Senhor é vivo em nós e o Senhor faz a diferença em nós e através das nossas vidas. Pai, nós agradecemos por essa congregação, que cada um que adentrou aqui não saia da mesma maneira, que saia diferente, com a responsabilidade que precisa ser e fazer a diferença na vida da sua casa, da sua família e das pessoas às quais a gente convive. Amém? Estende a sua mão para cá, que o grande amor de Deus, inexplicável amor de Deus, amor que nos consola, amor que nos suporta, amor inexplicável, que a poderosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça imerecida, graça que não foi de graça, graça que teve um alto custo e custo de sangue, e que as consolações e a presença do doce Espírito Santo sejam com todos agora e sempre.